compartilhar lá em 1 Reis 18, 41 a 42. 1 Reis 18, de 41 a 42. Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse a Acabe: sobe, vá comer e beber, pois já ouço o ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Glória a Deus. Eu gostaria de orar com você nesta noite, que você possa estar curvando a sua cabeça, para estar recebendo do Senhor nesta noite. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, nessa live, Senhor. O Senhor possa estar abençoando a cada pessoa que está aí do outro lado, ó Pai. Ó Senhor, toca o coração de cada um. Deus, eu estou aqui, Senhor, me humilhando diante de Deus para trazer essa palavra, Senhor. Porque o Senhor disse na palavra que nós precisamos diminuir para que o Senhor cresça na nossa vida. Por isso, me usa, me capacita, Senhor. Abençoa também cada pessoa que está aí na sua casa, no seu lar. Que o Senhor derrame uma unção dobrada do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa, para que ela possa ouvir a voz do Senhor. Que essa semente possa cair em uma terra boa e que possa germinar e que dê muitos frutos para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Depois de 3 anos e 6 meses de seca em Israel, o povo, a terra e os animais enfrentaram muitas dificuldades, pois não é fácil ficar sem água. E para acabar com todo esse sofrimento e cessar essa seca, Deus escolheu o profeta Elias, cujo significado do seu nome é Javé, é o meu Deus. Aleluia! Elias, em oração, ele demonstra um sinal visível do poder de Deus entre o povo. A palavra de Deus diz que já ouço o ruído de uma abundante chuva que está prestes para cair. Chuva é bênção de Deus e Elias sabia disso. Tanto que 1 Reis 18:43 a palavra diz: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volte lá 7 vezes. E Elias profetizou, e a chuva abundante veio sobre a terra. E a vegetação começou a crescer novamente. Então, quando Deus mandou Elias voltar para Israel, já estava decretado a sua vitória. Deus derramaria a chuva abundante sobre aquela terra, em nome de Jesus. E quando Elias declarou que não iria chover, de imediato não choveu mais. Nossas palavras, irmãos, têm poder para produzir vida ou morte. A nossa palavra tem poder para produzir bem ou mal, bênção ou maldição. A palavra de Deus que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E hoje eu quero compartilhar com você e quero trazer essa pergunta para que a gente possa estar interpretando esse texto da palavra de Deus. E a pergunta é: mas por que a chuva não caiu quando Elias falou com Acabe? A resposta está na palavra de Deus. 1 Reis 18, 17 e 18, a gente vai ver a resposta. E diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 18, 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse: és tu perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai abandonou os caminhos de Deus e os seus mandamentos para seguir a Baal.
Observe que o povo precisava de um conserto, precisava se arrepender dos seus pecados e restaurar o altar, para que assim a glória de Deus fosse manifestada. Aleluia! E nesta passagem, irmãos, eu identifiquei 5 concertos que vamos analisar. Para que a chuva de Deus caísse sobre aquele local, Deus precisava, em primeiro lugar, o altar precisava ser restaurado. Nós precisamos restaurar o altar de Deus. E o primeiro concerto é esse: o altar foi restaurado. 1 Reis 18:30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia! Deus, irmãos, só manda fogo do céu quando o altar é restaurado. Então Elias refez o altar que estava destruído. Como está o seu altar? Como está a sua vida? Se o seu altar não estiver em ordem, Deus não poderá fazer coisa alguma. Precisamos restaurar a nossa vida. Precisamos restaurar o nosso altar na presença de Deus. Nenhum ser humano pode ir tão longe que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. É tempo, irmãos, de consertar o altar. É tempo de buscarmos ao Senhor em santidade. Precisamos buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, pois cada salvo, de posse de um novo nascimento e da vida no Espírito, pode viver no temor do Senhor, através de uma vida de comunhão com a palavra de Deus e oração, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, sendo transformado de fé em fé na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Assim a gente vai desfrutar da chuva abundante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos restaurar o altar. Segundo concerto, o cordeiro foi sacrificado. 1 Reis 18:33 diz assim: Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Irmãos, o sacrifício de Jesus não podemos esquecer jamais. E para isso, participar daquele memorial da ceia que a gente sempre faz no Zoom, quando a gente se reúne com os irmãos, para participar daquele memorial ali da ceia do Senhor, né? É uma expressão máxima da nossa aliança com Deus, um com os outros também. Os irmãos estão tudo ali juntos, né? A gente contemplando ali, né, aquele momento no qual Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E agora Ele vive dentro de cada um de nós. Quando estamos ligados no corpo de Cristo, os céus se abrem de maneira sobrenatural. E Deus nos envia a chuva e o fogo do Espírito sobre as nossas vidas. Aleluia! Precisamos, irmãos, buscar ao Senhor todos os dias, né? Estar na presença de Deus, né? Ganhar vidas para Jesus. Jesus espera isso de mim e de você. Terceiro concerto, a oferta foi entregue. 1 Reis 18:34 a 35, diz assim a palavra de Deus. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei isso pela segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei isso pela terceira vez. E fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Aleluia! E note, irmãos, que a água estava em falta. Fazia 3 anos e meio que não chovia. A água é algo precioso, você sabe disso, algo raríssimo.
E Elias pediu como oferta que enchesse de água 4 cântaros e derramasse sobre o holocausto e sobre a lenha 3 vezes. Oferta, irmãos, não é resto, não é o que sobra. Oferta é algo excelente, que agrada ao Senhor. Se nós queremos chuvas de bênção na nossa vida, devemos aprender a entregar a nossa oferta, começando pela nossa vida. Deus quer que você entregue a sua vida ao Senhor. Precisamos, essa é a oferta que Deus espera de nós. A nossa vida no altar do Senhor. A nossa casa, a nossa família. Aleluia. 4º concerto, irmão. O povo reconheceu e adorou ao Senhor. Precisamos reconhecer que Deus é o único e verdadeiro. Deus é o caminho, a verdade e a vida. E precisamos adorar só a Ele. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Reconheceram o Senhor como o Senhor da vida dele. E eu quero saber de você: quem é o Senhor da sua vida? Precisamos entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Diz assim, 1 Reis 18:21. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus, adore a Baal. Porém o povo não respondeu. Elias fez um desafio. Se o Senhor é Deus, adore a Deus. Ou vocês querem adorar Baal? Nós, irmãos, precisamos adorar a Deus, porque Deus é a nossa única saída. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que sara, que restaura a vida de qualquer pessoa. Basta a gente entregar a nossa vida a Jesus. Devemos seguir e servir exclusivamente ao Senhor Deus, somente a Ele. Precisamos colocar a Deus em primeiro lugar. Não podemos estar com o coração dividido. Nosso coração não pode estar dividido, né? E um exemplo disso é em Mateus 19, 16 e 22. Eu vou resumir esse texto, né? Falando sobre o jovem rico que tinha o coração dividido entre Deus e o mundo. Imagina, a história do jovem rico foi um forte exemplo de um coração dividido. Era um bom rapaz, mas o coração dele estava apegado aos bens materiais. E Jesus o desafiou a se livrar de tudo aquilo que o aprisionava. Doe todos os seus bens aos pobres. Jesus falou para ele. Mas o jovem não estava disposto a abrir mão do que tinha. O seu coração estava dividido. E diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmãos, precisamos servir ao Senhor Jesus, entregar a nossa vida a Ele, para que Ele possa fazer morada no nosso coração, na nossa casa. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ocupar lugar algum. Portanto, irmãos, Mateus 6,33 diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Todas as coisas. Jesus não disse uma, são todas as coisas vos serão acrescentadas a partir do momento que você buscar ao Senhor. Deus nos quer exclusivo para Ele. Deus quer isso, exclusividade. Quer que você se coloque diante dEle. Quer que você sirva somente a Ele.
em espírito e em verdade. Precisamos desse Deus na nossa vida. Precisamos entregar o nosso coração a Jesus. Quinto conceito: retire a idolatria do seu coração. Diz assim a palavra de Deus em 1 Reis 18:40. Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, a sentença de morte contra os profetas de Baal era justa, pois foi executada em obediência à lei de Moisés. No Novo Testamento não contém qualquer mandamento similar a esse. A ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representa a ira de Deus contra os que tentavam destruir a fé do seu povo escolhido e privá-lo das bênçãos divinas, e também expressava o amor e a lealdade do próprio Elias pelo Senhor. Precisamos renunciar ao pecado e priorizar o reino de Deus. Deus está te chamando para você renunciar ao pecado e buscar a Deus em primeiro lugar. Quando você confessar o seu pecado, quando você confessar a idolatria de engano que há na sua vida, no seu entendimento, eu não sei, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados, mas precisamos confessar o pecado. Precisamos confessar o pecado da idolatria. Precisamos confessar o pecado do engano. Assim, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado. O arrependimento nos traz de volta para Deus e nos permite olhar para Deus novamente e começar de novo. Precisamos nos arrepender. Arrependimento, irmãos, é mudança de vida, mudança de atitude, é dar meia volta, para seguir nos caminhos de Deus. Precisamos nos arrepender. E desta maneira, as abundantes chuvas virão sobre você, sua família, sua finança. Aí Deus vai derramar chuvas sem medida. Elias orou pela fé. Ouviu-se um som de uma grande chuva. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Reis 18, 45, 42 a 45. 1 Reis 18, 42 a 45. Diz assim a palavra de Deus. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volte lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se escureceu com nuvem e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aleluia! E aí eu faço uma pergunta, irmãos, para vocês. Por que Deus mandou a chuva só depois que Elias orou? E o seu moço subiu ao monte 7 vezes. Por que aconteceu isso? Porque Deus mandou a chuva só depois que Elias orou e o seu moço subiu ao monte 7 vezes. A palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda. Ela responde tudo para nós. Porque a oração que agrada a Deus é aquela que é feita conforme a vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. A palavra diz, irmãos, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está precisando de algo? Peça ao Senhor, ore a Deus, busque a Ele. Porque, irmãos, tem coisas que você não vê saída, mas o Senhor já está trabalhando por você. Eu não sei o que você está passando agora, na sua vida, na sua casa. Deus tem a resposta. Se coloque em oração, peça a Deus, porque Ele vai agir na sua casa, Ele vai agir na sua vida. E Deus aprimora os seus pedidos, irmãos, além do que você imagina. É Deus que faz. Elias ouviu o som da chuva, por isso ele sabia que estava na hora de Deus agir. Aleluia! E cumprir com a sua vontade, enviando chuva. Uma vez porque os profetas já tinham sido mortos. Por isso, irmãos, se você consertou o altar, está sendo uma nova criatura, é fiel nas suas ofertas, busca o reino de Deus em primeiro lugar, se arrepende, confessa e remove os ídolos do seu coração, já pode orar com fé, sabendo que se for da vontade de Deus, a chuva descerá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós precisamos confessar, precisamos consertar o altar do Senhor, precisamos estar em Cristo Jesus, ser fiel nas nossas ofertas, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, se arrepender, confessar e remover tudo aquilo que não agrada ao Senhor no seu coração. E aí vem a resposta. E por que o moço de Elias teve que ficar subindo ao monte? Irmãos, esta aqui é a segunda parte da oração. Elias fez a primeira parte, ele orou. E o seu moço fez a segunda parte, agiu por fé. A palavra de Deus diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A gente precisa agir com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa agir com fé. E aquele moço teve fé. Ele foi da primeira vez, disse: não vejo nada. Aí ali você vai 7 vezes, né? E ele foi, né? Em 6 vezes que ele saiu, o servo obedeceu a palavra, mesmo não vendo nada acontecer. Irmãos, quando temos uma expectativa e nada acontece, nós também ficamos desanimados. Como também deve ter ficado aquele servo de Elias, desanimado. Ele foi na primeira vez, não tinha nada. Elias disse: você tem que ir 7 vezes. Mas precisamos aprender a ver a mão do Senhor nas pequenas coisas. Deus está abençoando a sua casa, irmãos. Quantas pessoas não têm um lar hoje, estão morando na rua? Quantas pessoas estão passando fome? Deus está lhe abençoando. Seja grato a Ele. Pelas pequenas coisas que Deus abençoa. Em certas situações que você está passando, luta, né? Deus vai nos deixar um pequeno sinal de quem está no controle de toda a situação. Deus está no controle de tudo. Por isso que diz lá em Hebreus 11:1, grave esse texto, Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Aleluia! Precisamos exercitar a nossa fé a fim de enxergarmos o sobrenatural de Deus. Você precisa exercitar a sua fé. Olhe para o céu. Já consegue ver aí, olhando para o céu? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem
Essa pequena nuvem está anunciando a chegada da chuva. Coloque em prática isso, prepare o seu carro para que a chuva de Deus não te impeça. E Elias diz ao seu servo: sobe agora. Elias sempre insistindo com o seu servo, né? Agora o seu servo disse na 7ª vez. 7 é o número de Deus, irmão. Sabia disso? Lembra de Naamã? Teve que mergulhar quantas vezes? 7 vezes para que ele fosse curado. Eis que se levanta do mar, irmão, uma pequena nuvem. A tempestade não estava formada e pronta. Havia apenas um ponto no horizonte de chuva. E eu quero dizer uma coisa para vocês aí. Tem um ponto que se levantou no teu horizonte e vai acontecer hoje. Tem coisas que vão se levantar hoje sobre a sua vida. Você precisa tomar posse. E Elias, ele mandou um recado, né, pelo servo, para que o rei vá rapidamente, antes que a chuva o apanhasse, pois sabia que o caminho estaria intransitável, com tanta chuva que ia cair. Olha que coisa maravilhosa. Elias manda Acabe preparar o carro para ir para casa antes da chuva. Mas Acabe foi desobediente. Ele somente subiu no carro depois da chuva. Acabe, irmão, morava em Samaria, mas ele foi para Israel, porque demorou a crer e não houve tempo de chegar ao destino. Eu quero dizer uma coisa para você: quem não crê fica no meio do caminho, e a vitória nunca será total. Se você crê, você não vai ficar no meio do caminho. Nós precisamos crer e confiar no Deus que nós seguimos. Tem gente que precisa ver para crer. Está igual a Tomé, que precisou ver para crer. A palavra de Deus não é só um conforto, mas uma vida de experiência e de poder. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. No meio da chuva e da tempestade, Elias ultrapassou o rei no seu carro. Imagine, o poder de Deus ali estava sobre a vida de Elias. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu senti que Elias estava feliz com o milagre de Deus, que Deus estava fazendo ali. De uma pequena nuvem caiu, foi um temporal. Foi uma chuva imensa. Irmãos, vai chover na sua vida esta noite, na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento. E tudo que você colocar a mão vai multiplicar. É bênção do Senhor, porque você está crendo, você está confiando. Precisamos crer. O lugar que hoje está seco na sua vida, eu profetizo que vai transbordar. E em nome do Senhor vai transbordar. Se você está buscando algo, Deus vai lhe dar. Agora você precisa acreditar. Você precisa crer na palavra de Deus, para que isso realmente venha para a sua casa, para a sua vida. Já ouço o ruído abundante de chuva, irmãos. Esteja preparado para receber as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu namoro, sobre a sua casa. É você crer, é você confiar e entregar a sua vida a Jesus. Porque de uma pequena nuvem, Deus vai fazer um grande milagre. Deus está fazendo já um grande milagre, eu já estou crendo. Receba! Tome posse hoje. Essa pequena nuvem vai se transformar em um grande milagre. E eu creio que Deus já está fazendo esse grande milagre na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Creia, Deus está fazendo um grande milagre.